O relógio marcava 23 horas e 45 minutos quando Eduardo, Marina e Rafael estacionaram o carro diante do hospital abandonado. As janelas quebradas pareciam olhos vazios os observando, e o vento frio carregava um cheiro de podridão e mofo. Eduardo ajeitou a câmera no ombro e olhou para os amigos. Última chance de desistir, brincou. Mas ninguém riu. O trio fazia parte do canal Exploradores do Oculto, especializado em locais assombrados. Os seguidores haviam pedido insistentemente uma visita ao Hospital Santa Helena, fechado há 30 anos após um escândalo envolvendo pacientes desaparecidos. Diziam que aqueles que entravam não saíam os mesmos. A entrada principal estava lacrada com tábuas, mas uma janela lateral oferecia passagem. Marina foi a primeira a entrar, segurando uma lanterna. O ar lá dentro era denso, carregado de poeira e algo metálico. Rafael seguiu, e Eduardo foi o último, gravando tudo. O saguão era um mar de escuridão. A luz das lanternas revelou cadeiras de rodas tombadas, papéis médicos espalhados e uma maca enferrujada no canto. O letreiro gasto acima da recepção ainda dizia: "Cuidamos de você." Eduardo engoliu seco. "Clichê de filme de terror", sussurrou. Um ruído ecoou do corredor à esquerda. Algo leve, arrastando-se no chão. Os três se entreolharam. "Provavelmente um rato", disse Rafael sem muita convicção. Eles avançaram, e a porta atrás deles rangeu ao se fechar sozinha. Marina prendeu a respiração. Eduardo girou a câmera para trás, mas não havia nada ali. Apenas sombras os observando. Marina encontrou algo preso à parede. Uma ficha médica amarelada pelo tempo. Nela, um nome rabiscado e um aviso em letras vermelhas. "Eles ainda estão aqui." O silêncio era sufocante. O trio permaneceu imóvel por alguns segundos, trocando olhares incertos. Eduardo focou a câmera na ficha médica, ampliando os detalhes. O nome rabiscado parecia ter sido apagado por algo úmido, talvez sangue seco. Isso foi uma piada de mau gosto ou... Swing Marina começou, mas a frase morreu em sua garganta. Um som distante cortou o ar. Um estalo seco, como se algo tivesse sido derrubado em um dos quartos adjacentes. Rafael engoliu em seco. "Isso pode ser só o prédio se movendo", sugeriu, tentando soar racional, mas a tensão em sua voz era evidente. Avançando pelo corredor, passaram por portas entreabertas e macas tombadas. O cheiro metálico se intensificava. Eduardo notou que a bateria da câmera já estava em 50%. Algo incomum para tão pouco tempo de gravação. "Isso não faz sentido. Eu carreguei antes de virmos", murmurou. De repente, Marina parou abruptamente. "Vocês viram isso?" Ela apontou para uma porta de vidro com uma placa desgastada. "Sala de arquivos." Atrás do vidro, uma silhueta indistinta parecia se mover lentamente. Eduardo levantou a câmera, mas quando o foco se ajustou, a figura sumiu. O coração de Rafael disparou. "Tá, isso foi real." O grupo se entreolhou. O medo começava a se infiltrar. Marina respirou fundo e empurrou a porta. "Se estamos aqui para gravar algo paranormal, vamos até o fim." O interior da sala era um caos de gavetas reviradas, fichas médicas espalhadas e um cheiro acre de papel velho. No centro, um arquivo parecia intacto. Eduardo se aproximou e abriu uma das pastas. Uma foto de um paciente encarava de volta, os olhos apagados com uma mancha escura. Abaixo da imagem, uma anotação tremida dizia: "Não deixe que eles te vejam." O ar da sala de arquivos pareceu ficar mais pesado. Marina apertou a foto entre os dedos, sentindo uma umidade estranha na ponta da folha. "Isso está molhado." Zrenia, sussurrar. Mas quando levantou a mão para olhar melhor, viu que seus dedos estavam manchados de algo escuro. "Sangue? Tinta?" Ela jogou a foto para longe. Eduardo ajustou a câmera e começou a gravar. "Pessoal, encontramos uma ficha médica com um aviso perturbador."
Há algo errado aqui. Sua voz foi cortada por um sussurro quase imperceptível vindo da porta. Uma voz feminina, arrastada e dolorosa, murmurava palavras incompreensíveis. Rafael virou-se bruscamente. Quem está aí? O corredor estava vazio. A câmera de Eduardo tremeu. Pessoal, a bateria acabou de cair para 10%. Isso não faz sentido, eu... O sussurro ficou mais alto. Marina arregalou os olhos. É um nome. Ela está dizendo um nome. O trio se entreolhou, tentando distinguir a palavra. Entre os sussurros, apenas 2 sílabas ficaram claras. Helena. Rafael recuou, o rosto pálido. Santa Helena. O nome do hospital. Será que... Ele não teve tempo de terminar. Um estrondo fez as prateleiras da sala tremerem. Gavetas se abriram sozinhas, espalhando papéis pelo chão. Marina gritou ao sentir um toque gélido deslizar por sua nuca. Eduardo girou a câmera freneticamente, tentando captar algo, mas apenas sombras se moviam ao redor. A voz feminina se transformou em um lamento alto e distorcido. Temos que sair daqui. Rafael puxou Marina pelo braço. Eduardo hesitou por um segundo, captando um último vislumbre da sala em sua câmera. Na tela, um vulto pálido os observava da porta. Mas quando ele olhou para trás, a entrada estava vazia. Eles correram para o corredor, sem perceber que atrás deles, a foto caída no chão começava a se manchar ainda mais. Novas palavras apareciam sozinhas no papel. Muito tarde para fugir. Correndo pelo corredor escuro, os 3 tentavam controlar a respiração ofegante. O hospital parecia mais vivo a cada passo, como se o próprio prédio os observasse. Portas batiam sozinhas, ecos de vozes distantes sussurravam seus nomes. A saída é por aqui! Eduardo gritou, apontando para a recepção. Mas quando alcançaram a porta, ela estava trancada. Rafael chutou a madeira. Isso não estava trancado antes. Um estalo atrás deles fez Marina se virar. No final do corredor, um vulto feminino se formava, flutuando na penumbra. Seus olhos eram buracos negros e profundos. Helena, Marina murmurou. A paciente desaparecida. O vulto ergueu uma mão esquelética e apontou para uma porta marcada como capela. Talvez haja um jeito de acabar com isso, Eduardo disse, a voz trêmula. Um ritual, algo que ela quer que vejamos. Sem escolha, eles seguiram para a capela. No chão, um círculo de símbolos antigos. No centro, um diário empoeirado. Marina o pegou e leu em voz alta. O espírito só partirá quando a verdade for revelada. Helena se aproximava e Eduardo percebeu algo. Ele girou a câmera para a parede. Ali, rabiscado em sangue, estava a verdade esquecida. Santa Helena não era um hospital, era um sanatório. O silêncio na capela tornou-se sufocante. Eduardo, Marina e Rafael sentiram um frio cortante atravessar seus corpos quando leram as palavras na parede. Santa Helena não era um hospital, era um sanatório. As sombras pareciam se agitar ao redor deles e a presença de Helena ficou mais intensa. Seu vulto translúcido pairava à beira do círculo ritualístico, seus olhos vazios refletindo a dor de uma vida encerrada brutalmente. Marina folheou freneticamente o diário. As páginas estavam manchadas e rasgadas, mas um trecho chamava a atenção. O experimento final começará à meia-noite. Paciente 108 não pode escapar. Se algo der errado, selaremos tudo, custe o que custar. Paciente 108. Será a Helena? Marina sussurrou, sentindo um nó apertar em sua garganta. Eduardo focou a câmera nela, registrando cada detalhe. Mas algo estava errado. O visor piscava e tremia, como se a realidade estivesse se distorcendo ao redor deles. De repente, um estrondo. As portas da capela se fecharam violentamente e Helena abriu a boca num grito silencioso, fazendo as paredes vibrarem. Do lado de fora, passos ecoavam. Não 1 ou 2, mas dezenas, como se o hospital inteiro estivesse acordando.
Rafael segurou Marina pelo braço. Temos que sair daqui, agora. Mas Eduardo permaneceu imóvel, os olhos arregalados. No visor da câmera, a tela mostrava algo que seus olhos nus não conseguiam ver. Pacientes. Muitos deles, corpos magros, de olhos fundos e expressões de agonia, estavam espalhados pelo salão da capela. Vestiam trajes hospitalares sujos, alguns com bandagens manchadas, e todos estavam olhando diretamente para eles. A voz de Helena ecoou na mente dos três, fria como um sussurro vindo do além. Eles não podem sair até que a verdade seja contada. A vela no altar se acendeu sozinha e Marina finalmente entendeu. Eles precisavam revelar ao mundo o que realmente aconteceu naquele lugar. Eduardo, grava isso. Precisamos contar essa história. Mas o tempo estava acabando. As sombras começavam a avançar. E então, as luzes da capela se apagaram de uma vez. O silêncio durou apenas um instante antes que um grito atravessasse a capela. Marina sentiu algo puxar seu braço, gélido como gelo. Eduardo tentava ligar a lanterna, mas a luz piscava sem parar. Rafael tateava o chão em busca do diário que Marina havia soltado. De repente, a voz de Helena ecoou de novo, como um lamento distante. A verdade precisa ser contada. Um clarão explodiu na capela. As velas se acenderam sozinhas, revelando uma nova cena ao redor deles. O tempo parecia ter retrocedido. O hospital estava vivo. O altar da capela agora era uma mesa de cirurgia. Homens de jaleco branco rodeavam uma maca, onde uma jovem amarrada se debatia inutilmente. Seus olhos arregalados estavam cheios de desespero. Isso é um flashback? Eduardo sussurrou, filmando tudo. É Helena. Marina respondeu com a voz trêmula. O mais alto dos médicos segurava uma seringa com um líquido escuro. Sua voz soava fria e mecânica. O protocolo precisa ser seguido. O experimento continua. Helena gritou quando a agulha perfurou sua pele. Seu corpo estremeceu e então o ambiente se desfez como fumaça. Os três estavam de volta à capela abandonada, mas agora sabiam a verdade. Eles estavam fazendo testes nela em todos os pacientes. Rafael murmurou. O diário estava no chão, aberto na última página escrita. As palavras pareciam ter sido rabiscadas às pressas. Helena tentou escapar. Ela viu demais. Fechamos tudo. Mas eles ainda estão aqui. Eles sempre estarão. Os ecos do passado ainda vibravam no ar. Eduardo olhou para a câmera. A bateria estava quase no fim. Precisamos sair daqui. Agora. Helena ainda estava ali, observando-os. Mas algo havia mudado. Sua expressão não era mais de fúria, mas de alívio. Como se finalmente tivesse sido ouvida. A porta da capela rangeu ao se abrir sozinha. O caminho estava livre. Os três não hesitaram. Correram pelo hospital, passando pelas sombras que antes os perseguiam. Mas agora, os lamentos haviam cessado. Os passos atrás deles sumiram. Quando alcançaram a janela por onde haviam entrado, Eduardo olhou uma última vez para dentro do hospital. O vulto de Helena estava parado no final do corredor. Ela sorriu e então desapareceu. Fora do hospital, o ar parecia mais leve. Eduardo verificou a câmera. O vídeo ainda estava lá. Tudo havia sido gravado. Vamos contar essa história, Marina disse, ainda ofegante. Rafael assentiu, mas algo dentro dele dizia que aquela não era a última vez que ouviriam falar de Helena. O relógio do carro marcava 00 horas. O Hospital Santa Helena estava finalmente em paz. Ou será que não?